Fala pessoal, estamos aqui com mais um refrigerador, então fazendo manutenção, tá? Estamos aqui na nossa assistência técnica, então se escutarem barulho de carro, moto passando, é porque aqui é bem movimentado, então vai ter um pouquinho de barulho, tá pessoal? A gente está com essa CRD35, tá? Refrigerador Consul, modelo duplex convencional, tá? Ele forma gelo aqui na parte de cima aí do congelador, do freezer, beleza pessoal? Ele já vem até com uma pazinha para remover gelo, para evitar que o pessoal utilize faca e perfure aqui, né, a nossa tubulação ali do evaporador. Beleza? Mas o defeito que o cliente nos relatou, né, que deu aqui nessa geladeira é o seguinte, que ela, às vezes ela liga, gela todo o freezer, gela a parte de baixo, e aí ela desliga e não liga nunca mais, tá? Daí descongela todo o freezer, descongela a parte de baixo, tá? Ela não volta a operar, beleza, pessoal? Então, assim, como é um refrigerador convencional, isso é sintoma do quê? De termostato, tá, pessoal? Tá, tem toda a pinta de ser problema no termostato. Pode ser o compressor, que às vezes ele funciona por algumas horas e depois para? Pode, tá? Mas a gente já fez o teste de compressão, tá? Desse compressor, ligou ele na tomada, deixou ele trabalhar por um tempo, desligou e ligou novamente. Ele, na direta, ele funcionou normalmente, tá, pessoal? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui, para quem já viu outras aulas minhas aí, acompanhou aulas referentes a termostato, já sabe como que a gente identifica se o termostato está mandando corrente para ligar o compressor, beleza? Então, é o mesmo método que eu já ensinei meus alunos aí durante algumas aulas aí para quem me acompanha. É o método que eu vou utilizar agora para tirar dúvida se realmente esse termostato está com problema. E se for constatado que é o termostato, a gente vai estar fazendo a substituição dessa peça. Beleza, pessoal? Então vou aproximar a câmera aqui para vocês acompanhar o passo a passo aí dessa manutenção que a gente vai estar fazendo nesse refrigerador. Beleza? Vamos lá. Então tá aí, pessoal. O termostato desse refrigerador, ele fica aqui na lateral, né? O refrigerador já entrou para a gente aqui do cliente sem a lâmpada. Eu vou estar instalando uma lâmpada posteriormente aqui para ele também, tá? Então a primeira etapa que a gente vai fazer é colocar o termostato aqui na posição máxima, tá, pessoal? Ó, tem aqui o desliga, ó, ele dá um estralinho, ó. Beleza? Aqui o desliga, vamos colocar no máximo, beleza? Como o refrigerador está quente, tá? Ó, essa placa aqui está quente, tá? O termostato tem que estar dando passagem de corrente para o compressor, tá? Então, no teste de continuidade com o multímetro, ele tem que bipar, beleza? Lá atrás. Então, a gente vai fazer esse teste, vou virar o refrigerador agora e a gente vai fazer o teste lá atrás. Se não estiver passando corrente, tá vindo do termostato para o compressor, significa que realmente o problema está relacionado ou ao termostato ou ao chicote aqui dentro, tá, pessoal? Mas na maioria dos casos é o próprio termostato que com o passar dos anos dá problema. Então vou virar aqui o refrigerador para vocês acompanhar o serviço. Vamos lá então, pessoal, já virei aqui o refrigerador, tá? E a gente vai fazer os testes de continuidade para ver se o termostato está mandando corrente alimentação para o compressor. Tá? Quem já acompanhou algumas aulas minhas aí, já acompanhou as aulas de termostato, sabe como que faz esse teste aqui, tá, pessoal? Então, assim, um desses pinos, tá, aqui, ó, da tomada da energia, vem direto para o compressor. Qual que é? No caso, como ele é 110, é o neutro, tá, pessoal? É o fio de coloração azul. Se ele fosse 220, uma fase iria direto para cá e a outra fase ia alimentar o termostato, para depois retornar para o compressor, beleza? Então aqui, a gente sabe que um desses pinos vai ter que bipar diretamente com esse terminal de coloração azul. Vamos lá. Ó, esse não. Esse aqui bipou, beleza? Então veja que vem direto da rede, né? Um pino vai alimentar diretamente o nosso compressor, tá? Esse fio de coloração azul, ele fica ali, ó, no relé de partida, beleza? E esse fio preto aqui, ó, é o que vem lá do termostato. Ou seja, esse pino aqui, ele vai lá para cima, a fiação, alimenta o termostato e o termostato passa a corrente aqui para esse terminal de coloração preta, beleza? A gente deixou lá o termostato ligado na posição máxima. Então a gente sabe que o refrigerador está quente, ele tem que liberar para subir a corrente lá para cima e retornar para o compressor. Então, colocando aqui, ó, a ponteira nesse pino aqui da tomada, ele tem que bipar aqui, tá, pessoal? Ó, não bipou. Então o que significa isso? Ou que o chicote está rompido, tá? A fiação está rompida no caminho, ou é o próprio termostato mesmo que está com problema. Então é grande chance que seja, tá, pessoal, o termostato. Raramente a gente pega problema no chicote, tá? É muito raro mesmo. Então é 90% que seja problema de termostato. Agora eu vou virar o refrigerador aqui, tá? Pra gente estar desmontando esse termostato e vou ensinar vocês o passo a passo ali para desmontar e vamos fazer o teste em bancada, tá? Para ver como que tá o funcionamento dele. Beleza? Se ele estiver ruim, a gente vai fazer a substituição e a montagem da peça nova. Vamos lá, então. Aí, pessoal, já virei o refrigerador, então, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, eu vou explicar para vocês. A gente vai soltar. Primeiro, vai ter que soltar esse bulbo aqui, tá? Do termostato, beleza? Ele tá preso bem aqui, tá, pessoal? Então, eu vou soltar aqui, ó, essa chapinha. Vou soltar esse parafuso aqui,
beleza? Para que a placa fria venha um pouquinho para frente e fique mais fácil para a gente remover aqui o bulbo do termostato, tá ok? Aí retirando aqui o termostato do lugar, o bulbo, né? Soltando aqui a presilha dele, aí ele tem um parafuso bem aqui, ó, um Phillips na lateral aqui. Eu vou retirar esse parafuso Phillips. Retirando esse parafuso, eu consigo já puxar para fora esse conjunto, tá? Ele já desencaixa daqui e aí eu já consigo remover o termostato para fazer os testes em bancada, tá bom? Então vamos lá. Ó, ele tem essas travinhas aqui, tá, pessoal? Ó, tem que apertar elas para retirar essa proteção de plástico aqui, que é um enfeite, um acabamento ali, né, na placa fria. Agora eu vou remover esse parafuso, esse aqui, tá? Vou dar uma soltadinha nele só para facilitar o acesso aqui ao termostato. Aí, ó, nem precisa remover totalmente, tá? Só soltei os parafusos, afrouxei, para ficar com mais folga aqui, ó, para conseguir tirar o suporte do bulbo do termostato. Ó, pessoal, esse aqui é o suportezinho, tá? Do bulbo. Ele já tá solto aqui, ó. Agora eu vou puxar ele ali. Eu vou remover esse parafuso aqui, ó, para ficar mais fácil. Para não ter que dobrar muito o termostato. Aí. Já sai aqui por baixo. Pessoal, tinha até uma... Olha, vê se pode, pessoal. Achei uma pomada aqui, ó, atrás da placa fria. Tem coisas que acontecem que, olha, vocês vão ficar abismados. Para quem vai trabalhar aí na área. Mas vamos lá, dando continuidade agora, ó, já soltei o bulbo aqui. E agora eu vou remover nosso suporte. Ó, ele tem um encaixe aqui, tá, pessoal, na lateral. Removi o parafuso e só puxei um pouquinho para trás e ele já soltou. Agora eu vou soltar os conectores aqui, ó, são... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 fios para soltar, tá? 4 fiozinhos aqui a gente vai ter que remover para poder soltar todo esse conjunto. Tirei o da lâmpada, o azul. Ó, sempre tem que marcar, tá, pessoal? Para vocês não esquecer. O azul tá indo lá para a lâmpada, tá? É o neutro da lâmpada. E aí nós temos aqui o vermelho, que vem da rede, tá? Ó, o vermelho. E temos o preto que volta, que é a saída para o compressor. Que era esse fio que tinha que estar bipando lá e não está, né, pessoal? Ele vem aqui, ó, vem a energia pelo vermelho e retorna pro preto para ligar, dar partida no compressor. Vou desconectar aqui o aterramento também. Aí tem aqui, ó, 2 conectores que é da botoeira aqui, ó, para acionar a lâmpada, tá? É o pino da porta, né, para ligar e desligar a lâmpada aqui interna. Vou remover também. Vou ter que tirar tudo aqui, tá, pessoal? Todos os fios. Aí, ó, removi tudo, tá? Então esses dois aqui, ó, vai para a botoeira, tá? Esses 2 conectores. Um vem aqui pro termostato, tá? Nessa posição aqui. E o outro tá indo lá para a lâmpada, tá? E aí tem um fio azul, um outro neutro para a lâmpada também. E o preto é o que retorna pro compressor para dar partida no compressor. Beleza? E aqui é o aterramento. Então aí, ó, tá solto já então o nosso termostato. E agora eu vou testar ele na bancada para ver como que tá a situação dele, né? E tirar as dúvidas. Beleza, pessoal? Com o termostato aqui na bancada, tá? Beleza, ó. Ele tá na posição máxima aqui. Beleza? Nessa posição, com ele quente, então tem que dar passagem de um pino para o outro, né? Que vai entrar energia aqui e ele vai sair para a fiação preta lá, né? Que vai pro compressor. Beleza? Então aqui ele tem que, no teste, ó, de continuidade, ele tem que bipar, tá, pessoal? Olha aí, ó, não bipou, tá? Então agora aqui a gente já tirou as dúvidas, né? Matou 100% das dúvidas que realmente é o termostato que está com problema. Agora a gente vai, a próxima etapa vai estar substituindo essa peça aqui, pessoal, por uma peça que esteja funcionando, né? Uma peça nova, beleza? Vamos lá então. Aí, pessoal, dando continuidade ao vídeo, então, eu consegui um termostato aqui, ó, da Consul também, tá? Consul Duplex, né? Que vai lá na placa fria. Porém, ele não é da mesma marca, tá? Que esse aqui que tá original na geladeira, tá? Esse aqui é da Danfoss, beleza, pessoal? E esse aqui já é Robert Shaw. Porém, ele trabalha na mesma faixa de temperatura, tá, pessoal? Então ele vai dar certo nesse refrigerador. Inclusive o tamanho do bulbo aqui, ó, é o mesmo, beleza? Então, só para vocês verem como que funciona quando o termostato está ok, ó, teste de continuidade.
Vou colocar uma ponteira em uma saída e a outra ponteira na outra saída. Bipou. Escutaram aí, pessoal? Significa que esse aqui está em perfeitas condições, né? Então, assim, eu vou acabar instalando esse aqui mesmo, como eu não achei o original aqui na nossa região, tá? Eu vou instalar esse porque o cliente está com pressa também, está sem geladeira lá, tá? E está fazendo um calor aqui na nossa região, aqui, a gente está em fevereiro, tá um calor enorme, então eu tenho que entregar esse equipamento o quanto antes lá, devolver para eles o quanto antes, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora como que desmonta, tá, esse termostato, e a gente vai montar o outro no lugar, tá? Primeiro eu vou retirar esse botão, que é a botoeira, beleza? Ó, removi aqui. Aqui ele tem uma trava, ó. Tem uma travinha lateral, tá? Então você vai abrir essas duas travas e puxar o termostato para trás, aí, ó. Pronto. Bem fácil, tá, pessoal? Já saiu com o suportezinho ali e tudo. Ó, pessoal, esse termostato aqui, ó, ele não tem, tá, esse suportezinho aqui, ó, para colocar lá no suporte, tá? Colocar aqui no local do termostato. Então aqui eu vou ter que dar um jeito de prender esse termostato lá sem esse suporte aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Ó, pessoal, eu tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui, tá? Prendi o termostato aqui com uma braçadeira de nylon, né? Beleza, um enforca-gato aqui, ó. E aqui com as travinhas lateral, que tem duas travinhas, né? E eu prendi ele aqui também nas lateral, tá? A posição aqui, ó, ficou certinho, tá? Ó, tá na posição de desligar, beleza? Então aqui, ó, liga e vai até o máximo, beleza? Então, assim, a regulagem ficou igual, o tamanho do bulbo é idêntico e ele trabalha na mesma faixa de temperatura, tá? Esse termostato. Apenas o formato dele é um pouco diferente, então eu tive que fazer essa adaptaçãozinha aí, beleza? Como eu disse, o cliente está com pressa, né? A gente precisa entregar esse refrigerador quanto antes lá. Então a gente vai utilizar esse termostato mesmo, tá? Então agora eu vou finalizar a montagem. Agora a gente vai lá pro refrigerador para montar ele no local de novo, beleza? Então tá aqui, tá, pessoal? O termostato já tá aqui. Já liguei aqui o fio neutro que vem para a lâmpada, tá? Então aqui vai mais um chicotezinho aqui para a lâmpada também, beleza? Um deles aqui, ó, vem para o termostato. No termostato tem dois conectores, peraí, esse aqui de cima. Esse aqui vai aqui. Esses dois aqui são da botoeira. Ó, os dois conectores da botoeira. Vamos ligar o aterramento. Agora o chicote que vai para o compressor, tá? O preto. Agora faltou só uma fase para a alimentação da lâmpada. Tá, então, pessoal, tudo ligado, tá? Ó, o aterramento, fase, né? Fase que vem alimentar o termostato e a botoeira e a lâmpada, neutro da lâmpada e o preto que retorna do termostato para o compressor. Tá tudo montadinho no local, tá? Vou colocar essa capinha de volta. Parafuso Phillips ali. Ó. Pessoal, ó, aqui ficou ok, tá? Certinho na posição de desligar. Aqui, ó, na posição máxima, beleza? Porém, alguma coisa aconteceu na hora de encaixar aqui, ó, que prendeu. Ó, desprendeu, tava preso aqui na lateral. Mas estava preso a botoeira aqui, ó, de acionamento da lâmpada, tá? Mas agora ela já livrou, acho que estava pegando aqui no suporte, beleza? Então aqui agora eu vou terminar de dar aperto no parafuso. Aí, pronto. E agora a última etapa é prender o bulbo e colocar a proteção de plástico, aqui, o enfeite de plástico aqui na saída da placa fria.
Ó, essa pecinha aqui, ó, é ela que prende lá, né, a ponta do bulbo na placa fria, tá? Pode ver, ela tem uma entrada pro parafuso e outra é o pino que vai aqui, ó, tá? Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ela vai dessa forma aqui, ó, tá? E ali fica o parafusinho pra dar aperto. A gente vai colocar o bulbo ali. Aqui, ó. Ele faz uma voltinha nela. Pronto, pessoal. O termostato tá no lugar, tá? Tá aqui o nosso bulbo aqui já, beleza? E agora eu vou colocar o parafuso ali de volta aqui da placa fria, para não ficar solto. Pronto. Tudo preso, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse bulbo tem que ficar bem encostado aqui, ó, na parede. Ele não pode ficar passando por aqui, ó, porque aqui a entrada dessas prateleiras pode bater nele, tá, pessoal? Então, a posição dele é aqui mesmo, ó. Bem aqui assim, ó. Essa é a posição original dele. E agora eu vou montar aqui, então, a proteçãozinha de plástico, que é só 2 encaixes. Tá aí, pessoal. Tá montado, então, já no lugar. Eu vou colocar uma lâmpada aqui para agradar o cliente também, né? Essa eu vou mandar de brinde para ele, tá? E agora a gente vai ligar o refrigerador na tomada. Vou colocar um termômetro aqui dentro, tá? Na parte interna aqui de baixo. E colocar um termômetro também no freezer e acompanhar a temperatura que o refrigerador vai trabalhar. Então aqui na parte de baixo, ele vai ter que trabalhar de 0 a 6 positivo, tá, pessoal? Não pode estar subindo muito mais do que 6 e nem baixando muito abaixo de 0, tá? Se subir de 6, vai começar a aquecer os produtos aqui embaixo. Se baixar de 0, vai começar a fazer o efeito contrário, congelar as coisas aqui embaixo, beleza? Então, vou colocar aqui o termômetro para ver se está tudo certinho e deixar ele aqui, ó, na posição média, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, antes de ligar o refrigerador na tomada, tá? Antes de energizar, vou fazer o último teste aqui para vocês verem a diferença que deu, tá? Teste de continuidade, tá? Lembra que o fio preto não bipava, né, pessoal? Então, vamos fazer o teste de novo, ó. Esse aqui, ó, o azul bipou, beleza, isso a gente já sabia. Agora, o outro lado aqui, ó, tem que bipar com o preto, ó. Aí, ó, agora o termostato está permitindo passar corrente para o compressor. Então, agora eu vou montar aqui de volta, tá? A fiação aqui. Então, fio azul no relé e o preto no protetor térmico. Montar a caixinha, tá? E vou energizar o refrigerador na tomada aqui e colocar os termômetros dentro dela para fazer os testes. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Pronto, coloquei o prensa-cabo aqui de volta, encaixei a caixinha do compressor no lugar, né? A caixinha que protege os relés, tá? O relé e o protetor térmico. Tá tudo certo. Vou ligar na tomada, vamos escutar o motor agora trabalhar e colocar os termômetros e botar ela para funcionar. Aí, pessoal, já energizei então, né? Coloquei na tomada. Olha o barulho do compressor aí. Beleza? Já está trabalhando. Então agora é colocar os termômetros lá dentro e fazer os testes. Ó, já começou a aquecer aqui o condensador dela. Beleza? Está circulando fluido refrigerante. E vamos para os últimos testes, né, de funcionamento. Então tá aqui, pessoal. Tá? Vou colocar aqui ó, os 2 termômetros. Estou com o termômetro aqui, ó. Vou colocar um no freezer. Beleza? Para verificar como está a temperatura aqui do freezer. E colocar um aqui na parte de baixo. E lembra que eu falei que eu ia dar um bônus para o nosso cliente, né? Ia fazer um favor aí. Ele estava sem lâmpada no refrigerador. Então eu vou mandar um brinde aí para ele, né? De agradecimento pelo serviço. Vamos colocar. Vamos ver se vai funcionar, né? Aí, ó. Já acendeu a lâmpadazinha. Beleza? Vou colocar o suportezinho aqui de volta. Aí, pessoal. Tem lâmpada agora. Vamos colocar o termômetro aqui então na parte de baixo e deixar gelando. E a hora que tiver refrigerado, tudo prontinho, tá? Eu volto com o vídeo para mostrar para vocês como que ficou aqui a questão da temperatura, né? Como que ele vai estar trabalhando na parte do freezer e na parte de baixo. Beleza? Vamos lá então para a próxima etapa. Aí, pessoal, então finalizando aqui a nossa demonstração aqui da troca de termostato dessa Consul Duplex modelo convencional, né, pessoal?
Então ela está trabalhando aqui ó, no freezer, ela já desligou e ligou o compressor aqui umas 3 vezes, né, que a gente acompanhou na oficina. Na posição média do termostato, tá pessoal? Ela está desligando aqui ó, a 26 negativo, beleza? E rearmando o compressor a 17 negativo, beleza? E aqui embaixo, na parte do refrigerador, vamos ver se consigo focar aqui para vocês, ela está em 1.1 positivo, tá? E está rearmando a 6 positivo. Ou seja, a temperatura tanto do freezer lá em cima, como também a temperatura aqui do refrigerador, tá ok, tá pessoal? Tá dentro da faixa de trabalho normal, né, das geladeiras domésticas, tá? Então o freezer vai manter os alimentos bem congelados, e embaixo vai ficar bem refrigerado e não vai congelar também os produtos. Beleza, pessoal? Então o termostato está atuando certinho aí, ligando e desligando. Agora é só devolver para o nosso cliente lá. Valeu, até a próxima. Se esse vídeo foi interessante para você e te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir. E para você que quer receber mais informações sobre a nossa área aí de refrigeração, se inscreva no canal. E para quem quer ser um técnico refrigerista ou mesmo está se aperfeiçoando, de repente adquirindo também uma nova fonte de renda, eu tenho um curso aí voltado à linha branca, geladeira domésticas e freezer, é um curso de refrigeração básica a preço promocional, tá pessoal? Eu vou deixar esse link aí com um valor com 50% de desconto aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Se você tem interesse em estar aprendendo um pouco mais sobre refrigeração, vai ser um curso aí que vai te ajudar muito. Fico por aqui, até a próxima.